Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente já volta com o nosso quadro Direito e Cidadania, recebendo aqui no estúdio a desembargadora eleitoral Jameli Coelho. Jameli, bom dia, já estava com saudades de você. Olha, e hoje ela trouxe um tema atualíssimo, que a gente já viu aí também lendo os destaques da Gazeta de Alagoas, né? Nós temos, então, já a aprovação do orçamento para 2022, ou seja, o ano 2022 já pode chegar, porque já foi aprovado o orçamento para o próximo ano, e eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Por que ele só pôde ser aprovado após a votação da PEC dos precatórios, que a gente já falou sobre isso também? Verdade. Bom dia, Porlane. Bom dia a todos e a todas. Exatamente, o ano 2022 já pode chegar e os parlamentares já podem entrar em recesso. A gente já tinha conversado sobre orçamento, diferentemente da nossa casa, né, da casa das pessoas físicas ou de uma empresa mesmo, das pessoas jurídicas particulares. A União, ela prevê no que ela vai gastar. Ela faz um planejamento do que ela vai gastar, isso se chama orçamento. Ela só pode gastar, no máximo, o que está ali previsto em orçamento. Se houver qualquer alteração, é preciso uma alteração legislativa no orçamento. E ontem nós tivemos a aprovação do orçamento para viger em 2022. Algumas vezes o Estado e o município eles não conseguem prever o orçamento do ano subsequente e eles começam o ano trabalhando com 1/12 do orçamento do ano anterior. Então você pega aquele orçamento geral do ano anterior, divide por 12 e sabe que você pode mais ou menos trabalhar com aquele valor. Já a União, ela necessariamente precisa aprovar esse orçamento, foi o que aconteceu ontem. Inclusive, em relação a esse orçamento, a gente já tem a previsão de aumento do salário mínimo, né, que hoje é de 1.100, a expectativa é que ele passe para 1.211,98, ou seja, 1.212, porque ele é uma base da recomposição da inflação, que chegou a cerca de 10%, segundo os índices lá. O índice, efetivamente, a gente só vai conhecer em janeiro, que é quando você mede o período do ano anterior. E você falou na PEC dos precatórios, né? A gente já tinha conversado sobre isso, a PEC dos precatórios. Ela abriu uma brecha no orçamento, significando que os precatórios, que são aquelas decisões judiciais que impõem à União um pagamento de determinado valor, né, daquelas decisões transitadas no julgado, uma parte desses precatórios eles não serão pagos à vista, eles serão pagos parceladamente nos próximos 10 anos. Então, quando você parcela uma parte, significa que, de imediato, você só precisa desembolsar um pedaço. E, por outro lado, essa PEC do precatório, ela também tratou da alteração da forma de cálculo da atualização dos gastos da União. Em vez de ser de julho de um ano a junho do outro, ela passou a ser de janeiro de um ano a dezembro, o que coincide com o ano civil, o que deu uma folga no orçamento. Por quê? O teto de gastos é aquele limite, como a gente já havia falado, que a União pode gastar, né? Até 2030, o nosso orçamento está congelado, foi uma emenda de 2016, exatamente para evitar a alteração de despesa, ou seja, que as despesas cresçam mais do que a força do país. Mas, infelizmente, com a pandemia, teve que pelo menos essa é a justificativa dos parlamentares, teve que se abrir esse orçamento e é a justificativa também do Poder Executivo. Porque hoje, por exemplo, a gente já não tem mais o Bolsa Família. Agora virou o Auxílio Brasil. Esse Auxílio Brasil tem uma expectativa de gastar, né, de pagar, no lugar do Bolsa Família, R$ 400 por família. E aí você precisa saber de onde esse dinheiro vem. Porque, Porlane, na nossa casa, a gente faz o seguinte, a gente vê quanto é a nossa despesa, né, vê quanto é a nossa receita e projeta as despesas conforme aquilo, pelo menos as pessoas mais organizadas, né? As pessoas deveriam fazer isso, devem procurar fazer isso, que é gastar conforme a sua arrecadação, conforme a sua receita, conforme o seu orçamento. Já a União, ela funciona o inverso. Ela projeta o orçamento e ela vai atrás de correr, atrás do financiamento disso mesmo. Então, por que é importante sempre para a União, Estado e município, mas aqui a gente está falando da União porque a notícia fresquinha é de ontem, da aprovação do orçamento da União, ela precisa investir e fazer com que o país cresça em receita, porque as nossas despesas, elas sempre crescem. Para você ter uma ideia, o orçamento de ontem previu cerca de 4,9 trilhões de reais para o orçamento do ano que vem. Disso,
cerca de 1,80 mais ou menos, se refere à rolagem da dívida pública. O que é uma pena, porque a gente vai gastar uma boa parte do dinheiro pagando juros. E aí é como trazer para a nossa casa. Quanto mais juros você paga, menos você gasta com necessidades básicas mesmo, porque você não tem espaço no seu orçamento. Mas a gente tem as despesas obrigatórias, por exemplo. O orçamento aprovado ontem ficou na ordem de quase 148 bilhões de reais para a saúde. Você tem um percentual para gastar obrigatoriamente na saúde, né? 113 bilhões de reais, mais ou menos, para a educação. Nós temos a previsão de quase 4 bilhões de reais para a aquisição de vacina. 21 bilhões para fundo eleitoral? Não, nem tanto. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele foi um valor bem alto, mas ele foi para 4,9 bilhões, é diferente do que teve na última eleição. A última eleição foram 2 bilhões de reais, né? A penúltima 1,7, e dessa vez realmente foi com uma proposta para 2,1, só que agora ele foi para 4,9. Isso é uma negociação. A gente também já conversou aqui nesse quadro sobre financiamento especial de campanha e fundo partidário. Por quê, Orlando? Em algum momento, a gente que vinha acostumado com o financiamento de campanha majoritariamente por pessoa jurídica, o STF entendeu que o poder econômico não poderia interferir na vontade popular, no nosso voto. Porque, mais uma vez, eu lembro, os parlamentares são nossos representantes. Fomos nós quem o colocamos. Então, em última instância, fomos nós que ontem decidimos o orçamento. Uhum. É bem importante que a gente lembre disso. E não se faz campanha sem dinheiro. A gente também já falou aqui, a gente não faz nenhum aniversáriozinho, uma pizzazinha sem dinheiro. E a partir do momento que o judiciário e também o legislativo entendeu, né, que as pessoas jurídicas não podem financiar mais campanha, e a gente não tem o costume, como nos Estados Unidos, por exemplo, de financiar pessoalmente, o Poder Legislativo ele teve que encontrar uma forma de financiar as campanhas. Por quê? De um lado, a gente tem que saber que o financiamento público ele atinge a todos os candidatos, senão acabaria que a gente só teria candidato muito rico. Uhum. Então, assim, é um tema polêmico, é um valor alto, mais perto da quantidade de campanhas que serão financiadas. Se você dividir, não é tão alto assim, mas aí a gente deixa para a opinião pública. Pois é, e a gente pode até se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto em uma outra participação sua, tá bom? Jamile, muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no TV Mar News. Semana que vem a gente conversa mais, tá bom? Com certeza, só quero destacar que também foi destinado nesse orçamento, que é muito importante, uma verba para o censo. O censo é feito de 10 em 10 anos. O último censo deveria ter sido feito em 2020, já que os nossos dados são de 2010. Mas nesse ano existe, mas por conta da pandemia, né, não teve condições de ser realizado em 2020. Ele não foi previsto em 2021, mas ele voltou a ser previsto em 2022. E o censo é muito importante, peço inclusive já desde logo a colaboração da população, porque informação é poder. E é com base nesses dados que se tomam as melhores decisões. Com certeza. Jamile, muito obrigada. A gente também agradece a participação de vocês, a companhia de vocês durante essa manhã. Lembrando que amanhã a gente está de volta às 8h30, tá? Aqui no teu canal 525 da NET, claro. Até lá.